nervoso, vai acontecer um acidente. Na rua, ou atravessar a rua a pé, se você não tiver paciência, esperar o carro passar, vai provar a lei que dois corpos de massa não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. E vai dar uma balroada. Vai acontecer um acidente. Então a paciência é uma virtude que, ao desenvolvê-la, nós vivemos com mais harmonia, com mais equilíbrio. Eu sei que você já tem paciência, né? Esta palavra é a junção de duas outras palavras. Paciência, quer dizer ciência da paz. Então, é uma ciência que nós desenvolvemos ao longo do tempo. Tenho certeza que quanto mais idoso, mais paciente nós somos. Os jovens que eu digo, né? O jovem é impaciente, porque ele quer fazer tantas coisas e o tempo parece ser curto para aquilo, né? Mas o dia, meus irmãos, apesar do nosso modo de ser, tem para todos 24 horas, 1440 minutos e 86.400 segundos. E o que nós fazemos do tempo? Walter Barcelos, no livro Minha Mente e Meu Mundo, traz-nos uma mensagem extraordinária sobre o ato de pensar. Porque nós poderemos ter o pensamento mais acelerado ou o pensamento mais moderado. O tempo é o mesmo para pensar. Todo pensamento age sobre os fluidos, modificando-lhe as propriedades. E Allan Kardec vai desenvolver esta ideia lá no livro A Gênese, no capítulo 14, quando ele diz assim que o espírito atua sobre o fluido com o pensamento, modificando as propriedades. Olha que fantástico. Nós podemos modificar as propriedades do fluido, tornando-o agradável ou desagradável. E o impaciente acaba desorganizando todo o seu sistema neurovegetativo. Por exemplo, ao fazer a nossa alimentação diária, seja café, almoço ou jantar, experimentemos orar primeiro. Nem que seja pronunciando 5 palavras. Obrigado, Senhor, por este alimento saudável. São só 5 palavras. Essa é uma oração. Com esse ato, nós atuamos sobre o fluido que está presente em cada um daqueles ingredientes do nosso alimento. Potencializando, porque o nosso organismo físico depende da energia que vem dos alimentos. Mas se nós não organizarmos o pensamento, nós desorganizamos todo o processo neurovegetativo, alterando a qualidade daquele alimento. Então, quando Walter Barcelos, no livro Minha Mente e Meu Mundo, fala sobre o material psíquico que nós criamos, sendo pacientes ou sendo impacientes, vai esclarecer o que Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, questão 459, traz-nos uma lição extraordinária. O Livro dos Espíritos é o primeiro livro dos 5 que formam a base da doutrina espírita. E este livro tem 1019 questões, didaticamente colocadas, de forma que nós possamos entender Deus, Pai, bondoso, justo e bom, o Espírito, que é o princípio inteligente do universo, que somos nós, entender as relações que existem entre o plano material e o espiritual, que é contínuo, as leis morais, e o último capítulo, que é o 4, né, dos milagres que não existem. Então, nessa questão, pergunta Allan Kardec: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos?
pergunta inteligente, como todas, né? Mas esta em especial, o espírito está na dimensão espiritual. Nós estamos na dimensão física. Ele pergunta se é possível os espíritos influenciarem nossos pensamentos e nossos atos. E a resposta é magistral, direta, objetiva. Sim, influem a tal ponto que de ordinário, ou seja, costumeiramente, diariamente, são eles que vos dirigem. Logo, nós precisamos entender esse mecanismo do pensar. Porque a paciência irrita os espíritos inferiores. E a impaciência atrai os espíritos inferiores. Então, por isso que hoje eu vou falar sobre a paciência. A ciência da paz, como nos diz Jerônimo Mendonça no seu livro Um Gigante Deitado. Para vocês entenderem quem foi Jerônimo Mendonça, eu vou lhes dizer. Uma das últimas palestras que ele fez foi em Mafra, uma semana antes dele desencarnar. Ele era um homem tetraplégico que vivia numa cama, todo adaptado, e se alimentava só com líquido. Pesava 40 quilos. Quando adentraram com ele no auditório municipal de Mafra, totalmente lotado, eu fiquei com pena dele. Quando terminou a palestra, eu fiquei com pena de mim. Porque ele falava de Deus de uma forma tão divina, tão bonita, que eu me senti uma formiguinha. E ele ali naquela cama agradecendo a Deus pela bênção da vida. A partir dali, nunca mais reclamei de nada. E sempre agradeci por tudo. Principalmente por conhecer pessoas aqui como o Márcio e tantas outras. Porque cada pessoa que nós encontramos em nossa caminhada está sendo a oportunidade para nosso crescimento. Por isso Jesus, médico da humanidade, referência, caminho, verdade e vida, disse que o amor é a ponte que nos leva ao próximo. Amai-vos a Deus, sobre todo o teu entendimento, sobre toda a força da tua alma, e o próximo como a ti mesmo. Então o próximo é a ponte para que nós possamos crescer. E é ele que nos proporciona o desenvolvimento da paciência. Como saberia se eu já tenho paciência se ninguém me dá a oportunidade de exercer a paciência? Mahatma Gandhi, que deixou um legado para nós, humanos, que libertou o povo indiano do jugo inglês, sem usar uma arma sequer, afirmava com toda categoria e propriedade: eu acredito que uma pessoa pode viver em paz. Se essa pessoa viver em paz, vai influenciar na outra pessoa que com ela vive. Duas pessoas que vivem em paz vão influir na paz do conjunto familiar. Uma família em paz influi na paz de outras famílias próximas. Um bairro em paz influi na paz da cidade, a cidade do Estado, o Estado da nação, e uma nação em paz influi na paz do mundo. Então a paz do mundo depende da paz interior. E a paciência é a ciência da paz. Né? Veja que interessante, aquele momento em que Pedro, no final de tarde, lá próximo ao lago de Genezaré, observando Jesus a meditar, foi até o mestre e faz uma pergunta: Senhor, quantas vezes devo eu perdoar meu irmão? Alguém lembra da resposta? Diga se ela falou tão baixinho. Jesus não respondeu nada. Este é um dos ensinamentos da Bíblia que mais me chama a atenção. Amélia Rodrigues, uma
plano espiritual, através de Edivaldo Pereira Franco, no livro Sementeira da Fraternidade, desenvolve para nós a importância desse momento. Imagine se você perdoa algumas vezes alguém. O marido perdoa a esposa, 3, 4 vezes. Mas será que é suficiente? Pedro estava assim, querendo saber quantas vezes devia perdoar. E Jesus fica em silêncio, continua meditando. Passado alguns momentos, o Pedro volta-se para Jesus e afirma: Mestre, será que eu devo perdoá-lo até 7 vezes? Ele queria um número. Eu imagino, na minha ignorância, que ele já tinha perdoado umas 5, 6 vezes, né? Imagina, né? Quantas vezes ele teve que perdoar? E ele dá um número. Mestre, devo perdoá-lo até 7 vezes? Jesus, virando-se para eles assim: em verdade, Pedro, não deveis perdoar somente até 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. 1.652.352.220 vezes. É 70 vezes elevado à potência 7. Dá esse número. Será que a gente consegue perdoar tanto assim? Qual o Espírito que Deus deu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus. Então, se Deus dá ao homem um Espírito para lhe servir de guia e modelo, é Ele. É o Cristo. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O que é o jugo? É a observância da lei divina. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Independente se é o iletrado ou o doutor, todos nós temos na consciência a noção das coisas. E nós somos infelizes quando dele nos afastamos. Então Jesus é para nós o caminho, a bússola que deve nortear os passos. Dirigia-se para prender Ananias o soldado fiel romano, Saulo de Tarso. E a caminho de Damasco, eis que na acústica da alma ele ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquela voz e aquela luz ofusca-lhe e ele cai do cavalo. E no mesmo instante ele pergunta: Mestre, o que queres que eu faça? É o exemplo da conversão instantânea. Quando a pessoa é tocada no seu íntimo pelo chamado divino. E aí Jesus diz: vai a Damasco e Ananias lhe restituirá a visão. Eram como escamas que ofuscaram-lhe a vista e ele ficou cego temporariamente. Foi a Damasco e lá Ananias, então, no passe magnético, restitui-lhe a visão. Mas agora a visão espiritual e não mais a física. Porque todos nós temos a visão física, mas poucos de nós têm a visão espiritual. E Jesus restitui-lhe a visão espiritual. E a partir daquele instante ele deixa o nome de Saulo e adota então o nome de Paulo. Porque Saulo significava à época aquele que veio para ser servido. E Paulo aquele que veio para servir. Por isso ele mudou o nome para Paulo. A partir dali foi perseguido como os outros cristãos, foi preso, mas da prisão ele escrevia com muita paciência aos coríntios, aos tesalonicenses e a tantas outras comunidades.
Em uma destas epístolas de Paulo, a de número 13, ele fala sobre a caridade. E diz: se eu falasse a língua dos homens, que são tantas, né? E também a língua dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um sino que tine. Se eu desse todos os meus bens aos pobres, e não tivesse caridade, nada disso teria valor. Se eu entregasse o próprio corpo em holocausto, e não tivesse caridade, nada disso serviria. Porque a caridade é compreensiva, é branda, é pacífica. Então a paciência nos leva à mansuetude, nos leva à compaixão, nos leva a entender o outro, mesmo que ele não nos entenda. Nos leva a entender por que Jesus teria dito a Pedro: perdoai 70 vezes 7 vezes. André Luiz nos dá um exemplo do que seja o perdão. No livro Nosso Lar, nós vamos encontrar esse Espírito relatando para nós como que foi a sua chegada ao plano espiritual. E isso vai acontecer com todos nós. Uns daqui a 80 anos, outros daqui a 70, 60, 50, não sabemos. Porque esse período do berço ao túmulo é um período muito curto na nossa caminhada evolutiva. É apenas alguns segundos no relógio da eternidade. Então, André Luiz nos relata que passou alguns anos perturbado no plano espiritual, que ele chama a região de umbral. E a palavra umbral quer dizer passagem. Então todos nós vamos passar pelo umbral. O tempo que vamos ficar no umbral é que vai variar de cada um para outro. O menos materializado fica menos tempo, o mais materializado fica mais tempo. Aquele que conseguir já perdoar mais, ter mais paciência, vai ficar menos tempo. Tudo será proporcional às nossas obras, como disse Jesus. Então André Luiz passou só 8 anos no umbral. Foi pouco tempo. Porque ele nos relata que tem espíritos que estão há séculos no umbral. Temos que parar para pensar como é importante ter paciência durante 80 anos. E aí então, depois dele ser acolhido na colônia, passado alguns meses, ele consegue um encontro com sua mãe. Imagina, a mãe tinha desencarnado já há tempo e ele queria saber da mãe. Como estaria a mãe? E um dia ele recebe a visita então da sua mãe. Toda iluminada, toda feliz. E após alguns encontros, a sua mãe chega para ele com os olhos brilhando. Sabe quando a gente está bem feliz, assim, que os olhos parecem que emitem uma luz diferente? E a sua mãe estava assim, muito feliz. Mãe, mas o que está acontecendo? Ah, meu filho, eu consegui autorização dos mentores para uma nova encarnação. Eu vou reencarnar. Aí ele ficou olhando para ela, mas a mãe, a senhora já é uma santa. O pai abandonou nós quando éramos pequenos, a senhora nos criou com dignidade, formou médico. Vai voltar à Terra, vai passar por privações, por necessidades. Ah, meu filho, eu vou. Não tem mais. Teu pai vai reencarnar também. E nós vamos nos casar de novo. Aí ele já ficou todo preocupado, mas mãe, a senhora sofreu tanto, o pai alcoólatra, problemático, e tem mais, meu filho. Aquelas mulheres infelizes que infelicitaram seu pai, vão ser minhas filhas. Eu quero reerguê-las, porque estão, teu pai e elas, num grau, sofrendo muito. E a única forma é nós nos reunir de novo e, através do amor, vamos todos recuperar o tempo. 1948 para 2015, não sei se reencarnou em Teópolis, mas cristão da Terra está. A família é o local mais adequado para nós trabalharmos as qualidades espirituais. A esposa dócil de hoje é aquela do passado que nós conquistamos. O marido amargo de hoje é esse anjo que
que precisa ser erguida. Conta-nos Chico Xavier, no livro muito interessante, Histórias do Chico, né? Que uma senhora chegou para ele e disse assim que não aguentava mais conviver com seu marido. 23 anos de casado. E o Chico disse, mas por que, minha irmã? Ah, não aguento mais ele só me chama de coisa. Aí o Chico virou para ela, mas que coisa mais linda. Tenha paciência, porque talvez ele pense que você é uma das coisas da natureza. Quantas coisas lindas que nós temos na natureza, você é uma coisa da natureza. E ela então escutou o Chico, voltou para casa e ficou pensativa, né? Passaram-se 2 anos, um dia toca o telefone, 10h30 da manhã, e ela sentiu na voz. Ele disse, oi querida, tudo bem? Ela teve um desmaio, imagina. Aí não precisa hoje preparar almoço, nem vamos almoçar fora. Afinal de contas, hoje é um dia muito especial. Hoje completamos 25 anos de casado. E ela nunca tinha falado para ele que não gostava de ser chamada de coisa. Mas naquele dia ela falou que há 2 anos ela queria separar-se. Porque a paciência dela tinha esgotado. E o Chico pediu um pouquinho mais de paciência para ela. E ela teve a paciência. E ele disse, meu Deus, eu nunca imaginei que chamava-se de coisa que causava mal-estar. Isso acontece. Se você não verbaliza, o homem pode não perceber. E ele então ficou assim tocado por aquela cena, então foi conhecer o Chico Xavier. Agradecê-lo, né? Tornou-se espírita, fundaram o Centro Espírita em Uberaba, e até pouco tempo estavam lá, trabalhando juntos, firmes. Então, meus irmãos, a nossa encarnação na Terra é uma bênção, independente da situação em que nos encontremos. Porque Emmanuel, no livro O Brasil, Coração do Mundo, Pacto do Evangelho, diz que a população da Terra é em torno de 30 bilhões de espíritos, cujo professor é um só, Jesus. Desses 30 bilhões, estamos encarnados mais ou menos 7. Então tem 23 na fila, querendo reencarnar, querendo uma chance. 23 bilhões estão no plano espiritual. Nós estamos aqui, no Brasil, que é algo muito importante. Em Itaiópolis, que é mais importante ainda, porque nós precisamos fazer florir onde estamos. Estamos onde precisamos estar, com as pessoas certas no momento certo. E o Espiritismo, meus irmãos, brilha despertando nossa consciência para olhar o outro como um espírito no corpo e não como um corpo que tem um espírito. Isso muda a perspectiva, porque eu vou olhar para ele, saber que é um espírito naquele corpo e que daqui a 90 anos vai deixar esse corpo. Tá bom? Então eu vou fazer de tudo para construir a riqueza que o ladrão não rouba, que a ferrugem não consome, que são as virtudes. Tudo que encontramos ao chegar e deixarmos ao partir, nós só vamos usar enquanto aqui estivermos, inclusive o corpo físico. Ele é um instrumento, é um empréstimo. O corpo é uma ferramenta, mas eu não posso levar comigo. O carro é um instrumento, a casa, tudo que é do corpo é temporário. Então, com essa consciência, eu vou viver no mundo sem ser mundano. Eu vou olhar as coisas de forma diferente, sem apego, sabendo, tendo a consciência de que quando eu partir, tudo isso fica. Mas o que vai comigo é a construção espiritual. Eu tenho um amigo que desencarnou há alguns anos e nós tínhamos assim uma relação muito próxima de amizade. Ele era um médium extraordinário.
De vez em quando nos encontramos. Porque quando o corpo dorme, nós em espírito vamos para o plano espiritual. E se você exercitar isso, você vai ter contato com aqueles que são caros a você. E aí nós nos relacionamos. E ele tem me dado alguns conselhos muito interessantes. Ele disse assim para mim esses dias. Ele ficou 8 anos cego. Ele tinha uma diabetes muito alta e ficou cego. E quando eu chegava na casa dele, nossa, ele levantava alegre, feliz, que nem o Márcio fica quando chega aqui no terapia. E esses dias ele me falou algo que me chamou a atenção. Sabe, Altair? Que quando eu fiquei cego, eu aprendi a ver. Eu disse, como assim? Quando a gente vê com os olhos físicos, a gente não enxerga certas coisas. Quando a gente enxerga com os olhos físicos, não vê certas coisas. Fiquei meio confuso na aula. E ele disse assim, experimente fazer um exercício assim, ó. Fechar os olhos, de vez em quando, não que estiver dirigindo, hein, gente? Então você está em casa assim, fecha os olhos assim, e imagine Jesus naquele cenário lá da Galileia, passando a mensagem. E eu comecei a fazer isso. Parece que a acústica da alma capta aquela vibração. Porque tudo é energia. Então quando a gente fecha os olhos para as coisas transitórias, nós aguçamos nossa percepção. E é muito interessante isso. A gente aprende a enxergar esse lado espiritual que nós somos. E passamos a agradecer por tudo. E não mais reclamar de nada. Porque nós só temos motivos para agradecer. Dias atrás, fazendo minha meditação, eu comecei a pensar nos tibetanos. Os tibetanos é um povo que tem por norma meditar 3 horas por dia. Todo dia. E eu conheci um em São Paulo, dias atrás, e me chamou a atenção. Pediram para mim dizer a idade dele. Eu olhei, assim, chutei, né? Ah, o senhor deve ter uns 72 anos, mais ou menos. Meio com medo já de... Aí o outro estava uns 5, assim, numa roda de amigos, né? Eu fui o que dei a idade maior para ele. Ele disse, olha, eu não vou dizer quantos anos eu tenho, porque vocês não vão acreditar. Tirou a identidade, tinha 89 anos. Aí eu disse, mas qual é o segredo? Me conte! Aí ele falou o segredo, vou contar para vocês, mas não me espalhe. 3 posturas que ele pratica desde os 20 anos. Primeira, agradecer a Deus por tudo. Segunda, meditação diária das 4 às 7 da manhã. Todo dia. Independente se é domingo, feriado, é um hábito, né? Fazer o bem sempre. Esse é o segredo. Simples, né? E eu lembrei de um estudo que eu fiz sobre Tales de Mileto. Tales de Mileto foi um filósofo que viveu 600 anos antes de Cristo. Interessante, né? 600 anos antes de Cristo. Então isso dá 2.615 anos. E o ensinamento dele passou pelas gerações e chegou aos nossos dias. Naquele tempo não tinha caderno para escrever. Então era falado, o discípulo falava para o outro, que falava para o outro, e assim o ensinamento ia passando, de geração em geração. Se vocês querem ser felizes, gravem essas 3 coisas que ele deixou para a humanidade. Primeira coisa, e ele sintetizou em 2 palavras cada uma delas. Eu acho fantástico essa capacidade de síntese dos sábios. Eles falam pouco, eu estou falando bastante para dizer pouco. Eles falam pouco e dizem muito, né? Então o Tales de Mileto dizia o seguinte, para ser feliz, 3 coisas só. Vocês vão ver que é fácil ser feliz. A partir de hoje todo mundo vai ser feliz aqui em Alpes. Primeira coisa, consciência tranquila. Fácil, né? Não tem pensamento de ódio, de rancor, de nada. Consciência tranquila. Segunda coisa, coração pacificado. Sem mágoa,
sem ressentimentos, né? Vivendo um coração pacificado. Fácil, né? E terceira coisa, conduta reta. Então, se você tiver isso, você vai viver com paciência, você vai ser feliz, vai viver bem com a esposa com o marido, os dois com os filhos, com o vizinho, com a sogra, principalmente com a sogra. Minha sogra é mãe, porque se não fosse ela, como é que eu teria minha esposa, né? Então, para mim conquistar minha sogra, no dia do casamento, eu peguei no braço dela e disse assim: tenho algo importante a lhe falar. Ela pensou: vai desistir na última hora? Eu disse: Dona Elzira, a senhora hoje ganhou mais um filho. A maquiagem dela borrou, né? Ela chorou na hora, né? Mas é isso, né? Como é que eu vou viver uma vida de 68 anos de casado, que é meu projeto, né? De mal com a sogra? Eu vou viver 68 anos infeliz? Não. Então foi assim que a gente construiu uma relação de muita harmonia. É uma dica que fica aí para quem está prestes a casar. Meus queridos irmãos, tudo que você fizer em pensamento, em palavras e em ações, retorna a você. Todo pensamento vai dar volta no universo e retorna ao ponto de origem. Carregado das vibrações por onde passou, de acordo com a natureza do teu pensar. Pensamentos bons atraem espíritos bons. Quer boas companhias? Pense pensamentos bons. Nós somos atraídos e atraímos o tempo todo, conforme a nossa vibração. Sinta no coração, sinta na alma, essa força interior que Jesus diz que é o amor. Que é assim como um sol, que no seu ardente foco reúne todas as aspirações humanas e as revelações sobre-humanas. É uma chama interior, que quando você ativa, ela jamais se apaga. E ela aquece, ela ilumina, ela harmoniza. Que possamos assim, na relação com o nosso irmão, nossos pais, nossos vizinhos, em toda a sociedade, sermos os agentes da paz, da harmonia, do entendimento, e não mais da discórdia. Tem um vídeo aí na internet, que foi divulgado essa semana, de uma menina de 6 anos, que ela fala com seus pais para não brigarem mais. Eu chorei quando vi aquilo. Tá? Então estão reencarnando espíritos que vêm para fazer a diferença. São espíritos maduros. Mas nós, encarnados, também podemos fazer a diferença. Porque Jesus conta conosco, apesar da nossa pequenez, para implantar na Terra um novo reino. Um reino de harmonia, uma nova era. E nós estamos vivendo uma fase de transição planetária. E somos chamados a servir. Independente de onde estivermos, com quem estivermos. Ouçamos esse chamado. Vinde a mim, vós todos, diz Jesus. A seara é imensa e os trabalhadores são poucos. Mas eu estou feliz porque aqui os trabalhadores estão chegando e estão aumentando. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, para que possamos viver melhor a cada dia, aproveitando ao máximo essa oportunidade, a fim de que ao retornarmos ao plano espiritual, não cheguemos lá de mãos vazias, mas sim com o coração irradiando. É isso que Jesus nos quer. Muita paz hoje e sempre.